aí, galera, aqui quem fala é o professor Pires, professor de Biologia. Eu queria dizer para vocês da imensa saudade que a gente está de vocês e nesse pequeno vídeo mostrar para vocês um pouco sobre uma temática importantíssima para o Enem, que é a evolução, que está enquadrada na competência 4, na habilidade 16, tá certo? Então, nós vamos trabalhar um tema dentro da evolução que é muito importante, iniciado lá pelo Charles Darwin no século XIX, que são os mecanismos da especiação, tá bom? Então, nós temos aqui, turma, os processos evolutivos. Existem dois processos básicos, que é a anagênese e a cladogênese. Observe o seguinte, o que é anagênese? É o conjunto de modificações, alterações, que os seres sofrem ao longo do tempo. Que modificações são essas, Pires? Nós temos mutação, recombinação genética, o fluxo gênico que interfere, nós temos a seleção natural e a deriva genética, ok? Então, ao longo do tempo, observe que a palavra anagênese significa para cima. Tudo o que acontece, observe esse cladograma, em que aparece aqui, nós temos a raiz do cladograma, no tempo inicial, e aqui vocês vão observar o tempo final em que aparecem os clados, os grupos. Então, partindo do tempo inicial para o tempo final, nós teremos essas modificações. Essas modificações elas vão se acumulando ao longo do tempo. E o que é, Pires? A cladogênese. Observe, turma, o termo clado significa separar, ramo no caso, tá? Então, que ramos são esses? Esses ramos que se formam aqui, ó, como vocês podem observar. Toda vez que houver um evento cladogenético, uma população ou um clado será dividido. Esse evento cladogenético pode ser, por exemplo, o isolamento geográfico, ou ele pode ser o surgimento de uma mutação, por exemplo, tá? Uma mutação a nível que é capaz digamos assim, de ramificar em gêneros diferentes, em espécies diferentes. É por isso que aquelas modificações que acontecem na anagênese, nós chamamos de microevolução. Acontece dentro das populações, dentro da espécie. E aquelas que ocorrem para gerar uma ruptura na coesão inicial das populações, gerando espécies acima de espécies, gêneros, nós chamamos de cladogênese, tá? Que é a macroevolução. Olha essa outra imagem aqui, nós temos aqui também a anagênese, ó, ao longo do tempo, e os processos, aqui no caso representando barreira geográfica, que seria a cladogênese. Então, a cladogênese inicial e posteriormente a anagênese, ou seja, há uma separação, em seguida existem as modificações. Essas modificações, elas vão, ao longo do tempo, transformar as espécies em raças diferentes, porque, como há uma barreira geográfica, é possível que os ambientes se tornem diferentes, os microambientes se tornem diferentes, tá certo? Para dar continuidade, vamos falar do conceito de espécie. O conceito de espécie, ele, desde o tempo de Linneu, todos já sabem de aulas anteriores, que o Linneu foi responsável por criar um sistema de classificação no século ainda XVIII, que ainda hoje é usado como base para o sistema atual, tá certo? Que é o sistema binomial de classificação. Naquela época, o conceito que se tinha de espécie era o conceito conhecido como conceito tipológico. O que é um conceito tipológico, Pires? Segundo esse conceito, uma espécie seria um grupo de indivíduos, uma população ou várias populações que apresentassem características típicas, distinguíveis de outros grupos, tá? Então, o conceito que nós usamos hoje, inclusive no nosso modelo de sistema de classificação taxonômico, é o conceito biológico. Esse conceito biológico ele é de 1940. Ele foi proposto por um biólogo evolucionista chamado Ernest Mayr, tá? O Ernest Mayr, então, ele utilizou o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. Ele usou um conceito baseado no isolamento reprodutivo. Então, esse conceito diz que a espécie é um grupo de populações semelhantes, potencialmente capazes de cruzar entre si em condições naturais, gerando descendência
fértil? Observe que ele usa potencialmente capazes, porque podem viver em ambientes diferentes, mas têm a potencialidade de cruzar, tá? E que estão isolados reprodutivamente. Então, o conceito de MAI é baseado no isolamento reprodutivo. Esse conceito tem digamos assim, alguns problemas. Como você pode ver aqui, seres assexuados, que não vão cruzar, como é o caso de bactérias. A hibridização interespecífica, em alguns casos, há essa hibridização entre espécies diferentes, que pode gerar um indivíduo fértil. E os seres extintos, ou seja, os fósseis, não tem como cruzar, tá? Então, esse conceito tem suas limitações. Para melhorar esse conceito, em 1981, o próprio MAI introduziu o termo nicho ecológico, ou seja, ele criou um conceito que seria um conceito ecológico de espécie, adicionando ao isolamento reprodutivo o termo nicho ecológico, que ficaria seres que têm toda essa capacidade, que geram descendência fértil e que ocupam o mesmo nicho ecológico, têm o mesmo comportamento, tá bom? E o que seria, Pires, o conceito filogenético de espécie? Esse conceito ele é mais atual. Seria o quê? Seria o grupo que é considerado monofilético, representado por todos os descendentes de um mesmo ancestral, sendo este o menor grupo reconhecível, que apresenta características que você não encontra em outros grupos, como, por exemplo, as apomorfias, ou seja, aquilo que é exclusivo daquele grupo. Tá? Então, o que é um grupo monofilético? É aquele que tem todos os descendentes e o mesmo ancestral comum, reúne todos eles junto com o ancestral, e que, no caso da espécie, seria o menor grupo reconhecível, tá bom? Aí, antes de passar para tipo de especiação, lembrando que a espécie, turma, ela é a unidade ecológica, ela é a unidade evolutiva, ela é a unidade genética e é a unidade reprodutiva, tá bom? Então, tipos de especiação. Nós temos 3 tipos reconhecíveis, básicos de especiação. Esses 3 tipos básicos, eles são baseados, por exemplo, no isolamento geográfico. Nós temos o tipo alopátrico, que é aquele que ocorre no isolamento inicial, chamado de isolamento geográfico. Nós temos o simpátrico, que é aquele que ocorre sem isolamento geográfico, e o parapátrico, que é um tipo que também não há um isolamento geográfico. Existe um fluxo contínuo entre as populações, tá bom? O importante, turma, é que nos 3 casos, todos eles deverão terminar com isolamento reprodutivo, ou seja, não importa como iniciou a especiação, tá? O importante é que, ao final disso, não haverá mais fluxo gênico entre as populações. Assim encerra a especiação. Então, ela pode iniciar tanto com isolamento geográfico, como sem isolamento geográfico, mas no final disso tem que ter isolamento reprodutivo, tá bom? Então, o que é especiação alopátrica? É aquela que tem separação geográfica. Pode ser um rio que separou as populações, pode ser um cânion, pode ser um pássaro que pegou as sementes, levou para uma ilha, tá? Ela é dividida em 2 grupos, dicopátrica e peripátrica. O termo dicopátrico significa 2 pátrias diferentes, ou seja, são 2 locais realmente bem separados. Tá? Então, a dicopátrica, você tem uma separação entre as populações bem fácil de perceber, por um rio, por exemplo. Na peri quer dizer ao redor, próximo. Então, seria mais ou menos aqui as populações, tá? Vivendo em microambientes diferentes, mais separados aqui, ó, tá? Como é o caso, por exemplo, de um continente e uma ilha próxima, que eles têm uma separação, mas não é uma separação tão grande, tá? Na simpátrica, o termo sim no grego, assim como alo quer dizer separado, sim quer dizer junto. Então, sem isolamento geográfico, portanto, juntos, né? Então, a simpatria, ela pode ocorrer, por exemplo, por alguns mecanismos, como é o caso da hibridação, a hibridação entre espécies diferentes que podem gerar um híbrido. Geralmente, os híbridos são estéreis e se reproduzem, quando se reproduzem, assexuadamente, tá? Mas
Nós temos, por exemplo, a possibilidade de poliploidia, que a gente vai ver já já, que é a formação de indivíduos poliploides que são férteis. Pires, a partir da hibridação, como é que um indivíduo fica fértil? O que pode acontecer é que os conjuntos de cromossomos que esse indivíduo híbrido receba sejam conjuntos homólogos, ou seja, que todos os pares sejam homólogos. Então, esse indivíduo ele poderá se reproduzir, tá? Por exemplo, por um mecanismo de autofecundação, dependendo da espécie. Porém, na maioria das vezes, o que vai acontecer é apenas a formação de um indivíduo híbrido estéril. Na poliploidia, que é bastante comum entre os seres cultivares, né, entre aqueles que a gente come no dia a dia, a poliploidia ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer por alopoliploidia, que é quando ela vem de duas espécies diferentes, tá? Ou por autopoliploidia. Então, na alopoliploidia, você tem duas espécies que vão gerar um híbrido, tá? E esse híbrido sofre uma mutação duplicadora, ou seja, todos os seus cromossomos são duplicados. E ele passa, então, a ter a capacidade de gerar gametas esses que são férteis, gametas que podem fecundar, gametas que podem gerar descendentes, tá bom? E o que é a autopoliploidia? A autopoliploidia é quando de uma única espécie pode surgir através da não disjunção meiótica gametas que são diploides, por exemplo. Então, o indivíduo diploide, o normal é gerar gameta haploide. Porém, em alguns casos, por não disjunção meiótica, gera-se gametas diploide. Um gameta diploide, por acaso encontrar um outro diploide, também de uma não disjunção meiótica correta, ele pode gerar um indivíduo tetraploide. Esse indivíduo tetraploide só poderá reproduzir com indivíduos tetraploides, ou seja, passa ali a ter uma nova espécie. Você tem um indivíduo que é diploide e tem um indivíduo agora que é tetraploide, ou seja, você tem duas espécies diferentes. Por que, Pires? Porque se tu pegar o gameta que tem metade de cromossomo de um indivíduo tetraploide com um indivíduo que tem metade de cromossomos de um diploide, você vai ter um indivíduo que triploide. Esse indivíduo triploide não tem homologia cromossômica. Sem a homologia cromossômica, ele vai ser um indivíduo estéril, tá? Como, por exemplo, você pode encontrar um híbrido fácil, assim, é a laranja da Bahia, que ela é um híbrido estéril, só se reproduz se for assexuadamente. Então, ela não tem homologia cromossômica, tá bom? Nós temos, então, a hibridação, que é quando duas espécies podem cruzar, dando ao zigoto lotes de cromossomos com pares de homólogos e gerar um indivíduo fértil, que não vai cruzar mais com seus progenitores ou as espécies progenitoras. Neste caso, você tem uma especiação por hibridação. Você tem a poliploidia, que pode ocorrer de duas maneiras. Quais são elas? A alopoliploidia, quando duas espécies diferentes cruzam, geram um indivíduo híbrido. Esse indivíduo híbrido sofre uma mutação duplicadora e essa mutação duplicadora gera um indivíduo capaz de se reproduzir, porque ela vai ter homologia. Ou pode ser por autopoliploidia, quando dois indivíduos da mesma espécie produzem, agora sim, por não disjunção meiótica, gametas diploides que fecundam e geram indivíduos tetraploides. Esses indivíduos tetraploides vão constituir uma espécie diferente da diploide progenitora. Por quê? Porque quando eles gerarem gametas, os gametas de tetraploide serão 2N, de diploide serão N. Então, gerará um indivíduo híbrido 3N, portanto, estéril. Ok? Observe na imagem que nós temos a seguir os três tipos básicos. A especiação alopátrica, parapátrica, simpátrica. Na especiação alopátrica, você vê uma barreira geográfica total aqui, ó, separando as duas populações, tá bom? Observe que no final, quando esses indivíduos possam ser colocados no mesmo ambiente, não haverá mais fluxo genético, ou seja, eles não vão mais produzir descendentes férteis ao cruzar, tá bom? Na especiação simpátrica, você vê aqui o mesmo ambiente, tá? E observe que tem aqui, ó, um fluxo contínuo de indivíduos. Aqui pode ser uma mesma espécie vivendo aqui, ó, tá? Nessa região.
em que aqui apresenta um grupo, uma variedade, aqui apresenta uma outra variedade, aqui apresenta uma outra variedade. Ou seja, 3 variedades da mesma espécie que passam a cruzar entre si, tá bom? De maneira que é possível, ao longo do tempo, isso, principalmente com a ajuda da deriva genética. Quem lembra da deriva genética, pequenos grupos populacionais podem ter uma frequência alélica aumentada. Então, esses pequenos grupos podem, ao longo do tempo, terem uma frequência alélica aumentada que tornam seletivamente diferente do outro no processo reprodutivo, ou seja, na escolha da reprodução. Na simpátrica, observe que o ambiente é o mesmo, tá? Aqui ocorre polimorfismo, é um exemplo. O que é polimorfismo? Seria as formas diferentes dentro do mesmo grupo, tá? Em que, ao longo do tempo, resulta isolamento. Nesse caso, ele pode estar demonstrando aí o que nós chamamos de seleção disruptiva, que é aquela em que gera indivíduos diversificados. Por exemplo, nós temos, digamos que fosse aqui, lembrando do Darwin, o bico dos tentilhões. Nós teríamos bicos grandes, bicos médios, bicos pequenos. Aqui, no caso, favorecendo os extremos, os grandes e os pequenos. Ao longo do tempo, essa seleção pode gerar espécies diferentes, tá bom? Seleção disruptiva. Então, nós temos também, nesse caso, uma espécie de apenas um isolamento reprodutivo do tipo ecológico, ou seja, de tipo de nicho ecológico, tá certo? E o isolamento reprodutivo? O isolamento reprodutivo, ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser pré-zigótico e pós-zigótico. No pré-zigótico, o termo significa antes do zigoto, ou seja, ele vai parar o fluxo genético antes da formação do zigoto. Aí nós temos o isolamento de habitat, ou espacial, que é esse que eu falei anteriormente, sobre a ocupação de microambientes diferentes no mesmo local. Sazonal, ou seja, aqueles em que os grupos eles não mais reproduzem na mesma época do ano, um pode ser na primavera, outro no inverno e por aí vai. Mecânico, que é uma incompatibilidade de tamanho, por exemplo, de posição de órgãos sexuais. Gamético, o gameta de um indivíduo não é viável no órgão copulador do outro, por exemplo. Etológico ou comportamental, que nesse caso você tem o comportamento, a corte de um grupo não atrai, por exemplo, a fêmea do outro, ou o canto, por exemplo. E o pós-zigótico. O que é o mecanismo pós-zigótico de isolamento reprodutivo? É aquele que tem a fecundação, forma-se o zigoto, mas o zigoto pode ser inviável, ele pode não crescer, o embrião pode morrer, ou ele não reproduz, ou se reproduzir, em alguns casos é possível, teria capacidade de reproduzir, mas às vezes falta, por exemplo, o macho. Aqui nós temos 2 exemplos, a inviabilidade do híbrido e a esterilidade do híbrido. Como acontece aqui, você tem um jumento, uma égua, né, e um burro. O burro é filho do jumento com a égua. Também poderia haver o contrário, que seria o cavalo com a jumenta, para descontar, né? Aí ele geraria um bardoto, mas não é tão comum, tá bom? Galerinha, um abraço. Seu professor Brad Pires.